Olá! O tema dessa videoaula será a administração, onde vamos falar sobre os principais precursores dessa área, destacando as características mais marcantes, visões e contribuições que foram a base para a construção da administração que conhecemos atualmente. Bons estudos! Frederick Winslow Taylor nasceu na Filadélfia, Estados Unidos, em 20 de março de 1856. Faleceu em 21 de março de 1915. Iniciou sua carreira como operário industrial, tornando-se chefe de equipe, supervisor, diretor de pesquisa e engenheiro-chefe. Considerado o pai da administração científica, Taylor foi engenheiro mecânico e um dos maiores pensadores da administração científica. Com métodos diferenciados, ele propunha estudos cartesianos na gestão de empresas, de modo que sua principal obra literária foi Os Princípios da Administração Científica. Um dos principais objetivos de Taylor era eliminar o desperdício e aumentar a eficiência, visando o aumento da produtividade industrial. Seu foco era eficiência e eficácia operacional na administração industrial. Seus principais objetivos foram: sistematização do trabalho, instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores. Com treinamentos, haveria possibilidade de produzir mais e com melhor qualidade. Planejamento de processos. Acreditava que todo o trabalho necessitava inicialmente de um estudo, para que fosse determinada uma metodologia própria em busca de desenvolvimento máximo. Produtividade entre o capital e o trabalho. Minimizando os custos e o tempo, resultaria uma relação positiva entre capital e trabalho, que reflete em salários mais altos e também aumento de níveis de produtividade. Pré-programação. Desenvolveu um planejamento com o objetivo de executar o trabalho em uma sequência e tempo pré-programado, para não haver desperdício operacional. Supervisão funcional. Visava acompanhar todas as fases de um trabalho, de modo a verificar se as operações estão sendo desenvolvidas com as instruções estabelecidas. Pagamento por quantidade. Isso fazia com que os rendimentos dos funcionários aumentassem de acordo com o seu esforço, conseguindo maximizar significativamente a eficiência da organização. Jules Henry Fayol, fundador da teoria clássica da administração, nasceu em Istambul em 1841. Formou-se engenheiro, atuando em uma companhia metalúrgica e carbonífera, onde desenvolveu toda a sua carreira. Foi considerado o primeiro pensador da gestão e o pai da ideia da organização estrutural, de modo que sua principal obra foi Administração Geral e Industrial, que caracteriza-se pela ênfase na estrutura organizacional. Ele definiu 6 funções empresariais como o conjunto de operações que toda empresa deve possuir. Funções técnicas, relacionado com a produção de bens e serviços. Funções comerciais, é relacionado com a compra, venda e permuta de matéria-prima e produtos. Funções financeiras, é a função que trata da procura e gerência de capitais. Funções de segurança, visa proteger os bens e as pessoas de problemas como roubo, inundações e obstáculos de ordem social, como greves e atentados. Funções contábeis. Revela a situação econômica da empresa no que diz respeito a registros contábeis. Funções administrativas. Coordena e sincroniza as demais funções, distribuindo-as dentro dos níveis hierárquicos na empresa. Henry Ford. Nascido nos Estados Unidos em 1863, foi o fundador da Ford Motor Company. Sua primeira invenção foi o automóvel Ford T. Ford também fazia uso do capitalismo e o bem-estar social, oferecendo a seus empregados ótimos salários e redução na jornada de trabalho, pois acreditava que o ciclo de produção começava no consumidor.
Ford foi o primeiro a aplicar em sua fábrica de carros a montagem em série. Isso fazia com que fosse produzido o maior número de automóveis em menor espaço de tempo, e ainda gerando economia. Esse processo foi atribuído o nome de Fordismo. Princípios do Fordismo: produtividade, aumentar a capacidade de produção de um homem. Intensificação, diminuir o tempo desde a fabricação da matéria-prima até a colocação do produto no mercado. Economicidade, reduzir ao mínimo o estoque de matéria-prima. Harrington Emerson. Harrington Emerson nasceu em 1853 e faleceu em 1931. Formou-se em engenharia, onde simplificou os métodos de trabalho. Popularizou a administração científica e desenvolveu os primeiros trabalhos sobre a seleção e treinamento de empregados. Seus princípios de rendimentos baseavam-se em traçar um plano de acordo com os seguintes objetivos: estabelecer o predomínio do bom senso, oferecer orientação e supervisão competentes, manter disciplina, impor honestidade nos acordos, manter registros precisos, oferecer remuneração proporcional ao trabalho proporcionando incentivos, fixar normas padronizadas para as condições e execução de trabalho. Henry Lawrence Gantt nasceu em 1861 nos Estados Unidos e se formou em engenharia mecânica. Afirmava que o elemento humano era o mais importante na administração. Desenvolvedor do método conhecido como gráfico de Gantt, também chamado de cronograma de atividades, demonstra através de barras a duração de uma atividade já definida. No gráfico, o eixo Y estão representadas as tarefas e no eixo X o tempo, representado pela extensão das barras. Alexei Stakhanov foi um mineiro da União Soviética, herói do trabalho socialista e se tornou uma celebridade em 1935 como parte do que ficou conhecido como stakhanovismo, que se deu após Alexei extrair 105 toneladas de carvão em 6 horas de trabalho em uma mina, dando início ao movimento destinado a aumentar a produtividade do trabalho e para demonstrar a superioridade do sistema econômico socialista, que tinha como base a própria força de trabalho do operário e marcou a introdução de métodos tayloristas na produção. Walter Rathenau. Rathenau era alemão, filho de família de boa situação financeira. Desenvolveu a racionalização do trabalho, que nada mais é do que a aplicação do taylorismo no campo da economia. Isto é, a aplicação de todos os meios e métodos oferecidos pela ciência, pela técnica, pela economia, pela organização e por todos os ramos do trabalho, com o fim de aumentar a produtividade, o rendimento, a produção de bens e o bem-estar geral, com o mínimo de esforço e gastos possíveis. George Elton Mayo. Mayo era um australiano que, baseado em sua oposição aos métodos de Taylor, criou sua própria teoria de motivação dos empregados, hoje conhecida como teoria das relações humanas, resultado das experiências que conduziu entre os anos de 1927 e 1932. Mayo acreditava que a produtividade estava diretamente ligada ao convívio social. Sua experiência ocorreu em 3 fases distintas. Na primeira, ele concluiu que não era a iluminação que afetava a produtividade. Na segunda, observou que quando colocou as pessoas em um determinado grupo para trabalharem juntas, mesmo que tirassem todos os benefícios, a produtividade só aumentava, pois ali estabeleceram uma relação de companheirismo, lealdade e até mesmo liderança entre eles. Na terceira e última, conduziu entrevistas voltadas para o conhecimento mais aprofundado de cada operário, ou seja, quis saber sobre seus sentimentos e opiniões. Hold up.